Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar a aula de pronúncia das palavras em inglês usando símbolos fonéticos. Na língua inglesa, o PH tem som de F. Veja o exemplo aqui da palavra cell phone. E o símbolo fonético dele vai ser, desse PH, vai ser o símbolo de F. Listen and repeat. Cell phone. Photograph. Biography. Microphone. Agora vamos falar do O duplo, né? Ele geralmente vai ter som de U e ele também pode aí ter o longo ou curto. Então, os exemplos aqui, tooth com o longo e book com o curto. E aí os símbolos fonéticos também vão variar. Agora, listen and repeat com o longo, tooth, school, chew, food, cool, soon, roof, com o curto, book, cook, look, good, wood, foot. E quando temos IL no final, o som será de IL? Pencil? Não, o som vai ser OU, então vai ficar pencil. Listen and repeat. Pencil, April, stencil, civil, fossil. Bem diferente, né, da nossa pronúncia. E agora a letra T, que ela tem duas pronúncias. A gente pode falar com regular T, ou seja, com som de T mesmo, né? E o flat T, que parece, eles chamam de D, som de D, mas para nós parece mais um som meio de R, aquele R fraco. Eu posso falar com o flat T, né, com esse D ou com esse R fraco aí, computer. Ou posso falar com o regular T, ou também chamado de true T, que é o T verdadeiro, né? Computer. Então, computer ou computer. O que é importante de você saber isso? Que esse flat T, ele só ocorre quando o T ou o duplo T, porque às vezes você vai ter dois T's, né, juntos, ele está entre vogais ou semivogais, às vezes com L. E no inglês americano, você pode ou não usar o flat T. Então, no inglês americano, você pode falar computer ou computer, mas o mais comum é o flat T, computer. E no inglês britânico, você não usa o flat T, você só vai, no caso deles, se eles fossem falar essa palavra, eles vão falar mais ou menos assim, computer, tá? Então, ele vai ter o som de T. Então, listen and repeat. Primeiro, vamos falar no flat T. City, butter, kitty, water, metal, party, bottle, title. Agora no regular T. City, butter, kitty, water, metal, party, bottle, title. Acho que você já deve ter reparado aí que o E no final das palavras é uma letra muda, né? E eles chamam isso de silent letter. Então, por exemplo, se eu fosse olhar a transcrição fonética da palavra glue, né, que é a palavra cola, você vai ver que tem um E no final. Mas na transcrição fonética dela, esse E não aparece, é porque não tem esse som. Então, é glue. Bom, outros exemplos para você observar. Nice, hope, né? O P, ele parece que você vai falar o E, hope. Você fala o P, mas você não fala hope, você fala hope. E
por que existe o E mudo, né? Então, a letra E no final da frase, para eles, é um indicador como uma regra de pronúncia. Eles chamam de silent E ou magic E, que é o E silencioso ou E mágico, tá? É que, na verdade, ele vai alterar o som da vogal que vem antes. Então, por exemplo, hop é uma vogal, tem um O curto, né? E quando você coloca um E, fica hope. Então, para eles é mais fácil distinguir se o som vai ser mais curto ou mais longo da primeira vogal, colocando o E no final ou não. Bom, mas isso não é tão importante, né? A gente tem que entender aí que para nós, isso aí foi só uma observação, para nós é importante a gente saber falar as palavras aí da língua inglesa. Então, vamos ver um exemplo aqui com a vogal, né? O E mudo no final. Glue, blue, phone, house, purse, nice. Então, você reparou que quando eu tenho um S, um C, né? Ele vai ter um som de, nice. Então, é como se fosse um S, como se eu tivesse colocado um S ou um Z no final da palavra. E quando tem um N, fica só phone, né? Sem o E mesmo. E o E, ele pode ter som de I. Na verdade, quando você está lendo o alfabeto, né? A, B, C, D, na língua inglesa, o E vai ter som de I. Mas nas palavras, nem sempre ele vai ter esse som de I. Então, a palavra que ele vai ter, no caso, um I curto, por exemplo, eraser, né? Que é borracha, né, em inglês. Então, eraser. E a palavra Eve, com um som mais longo. Mas é claro, né, gente, que o E também vai ter som de E. Por exemplo, elephant, bed, desk, tá? E vamos escutar e repetir. Listen and repeat. E com som de I curto. Eraser. Economy. Agora o E com som de I longo. Eve. Ear. Não esquecendo que a tradução das palavras está na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos treinar aí a pronúncia das palavras. Bye, bye!